Sem demora, eu já gostaria de abrir em João 10, livro do apóstolo João. A gente vai ler a partir do versículo 1. A gente conhece, a maioria conhece, esse é o texto do Bom Pastor, muito conhecido como. Todo mundo achou? Amém? Vai dizer assim: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Em outras versões dizem, e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor, a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas, tenho outras ovelhas que não estão nesse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Hoje eu gostaria de pegar esse texto e tentar trazer ele para o nosso período atual. Pegando o contexto e explicando o que acontece aqui. Em João 10, a gente precisa vir um pouquinho antes, no capítulo 9 de João, para entendermos o contexto que está passando. No capítulo 9, Jesus estava andando por Jerusalém e viu o cego de nascença. Aí os discípulos fazem a famosa pergunta: quem pecou? Mas aí Jesus fala que foi para a glória de Deus que o menino tinha nascido cego. Então Jesus faz a mistura de barro com saliva, passa nos olhos do cego e manda ele ir até um tanque para ser curado. E quando ele vai e se lava, o menino é curado. E assim que ele é curado, ele é pego pelas pessoas que estavam à volta, sabiam que ele era, e levam ele até os sacerdotes, no sinédrio. Quando eles chegam lá, os sacerdotes começam a perguntar: quem te curou? Quem fez isso? Cadê ele? E o menino fala: foi Jesus. Aí eles perguntam: quem é esse cara? Foi Jesus? Aí ele fala: foi Jesus que me curou. E por confessar Jesus como esse cara que curou, ele é expulso da sinagoga. E aí, vai passar mais um pouco, Jesus vai entrar no capítulo 10, fazendo essa parábola. E é muito interessante que Jesus, ele faz isso por todos os evangelhos. Os ensinos dele são e foram para trazer luz, para mostrar o caminho, para ensinar a verdade e para dar vida para as pessoas. Pois o ser humano, ele precisa da restauração com Deus. E Jesus é a verdade, o caminho, a luz e a vida. E é ele que permite a restauração do ser humano. Ele sempre faz isso. Ele pega aquilo, e a gente vai ver isso bem. Ele pega aquilo que está errado, as coisas que o ser humano está fazendo de errado, então vai apontar o caminho certo. O que tem em João 6? João 6 também é outro texto famoso, que muita gente conhece como o sermão do pão da vida. Só que Jesus dá esse sermão a partir de um outro contexto que também está no 6, que é a multiplicação de pães, dos pães. Jesus vai multiplicar os pães, todo mundo vai comer, vai juntar um monte de cesto, e Jesus vai atravessar o rio.
Ele vai sair para orar, os discípulos atravessam e Jesus vai depois deles. E quando Jesus chega do outro lado, o pessoal pergunta, cadê Jesus, cadê Jesus, cadê Jesus? Aí eles encontram Jesus do outro lado. E na hora que eles chegam lá, o que Jesus fala? Viestes até mim, não por causa dos milagres, mas porque comeram e ficaram satisfeitos. Aí, como Jesus é mestre nisso, ele pega o que o ser humano está fazendo de errado, vendo aquilo que é só físico, que é encher a barriga, encher o bucho, e Jesus vai, como ele é bom, é mestre em fazer isso, vai dar o sermão explicando certo, explicando que o ser humano precisa de algo além de encher a barriga, que é o pão da vida. Então, Jesus faz isso novamente no 10. Como eu falei, ele vai dar esse sermão. E o que ele está apontando aqui? Ele vai citar várias figuras, como, por exemplo, o ladrão. O ladrão são aqueles que vieram antes de Jesus. Todos os falsos mestres, todos os falsos profetas, que não eram enviados de Deus e vieram somente para aproveitar das ovelhas. Nós vimos o que os sacerdotes fizeram. Expulsaram o menino, quando deviam ter acolhido o menino e cuidado dele. Tem um mercenário. A NVI, ela traduz bem, ela traduz como assalariado. Porque toda vez a gente vai ouvir essa palavra mais vezes. Mercenário não é aquele, como a gente costuma saber, como a gente costuma ver, aquele cara malvado, que alguém paga e ele faz um serviço para matar uma pessoa ou roubar alguém. Não, mercenário naquela época era o cara que era assalariado para cuidar das ovelhas. Ele era pago, recebia o valor e cuidava das ovelhas. Porém, primeiro sinal de perigo, ele fugia, porque ele só se importava com o dinheiro. Outra figura, a porta. Jesus é a porta para a nossa salvação. Ele é o único caminho. E a última figura, que é o tema central, é o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. O foco de João 10 é falar de Jesus como o bom pastor, que deu e dá a vida. E eu gostaria de, no versículo 10, focar um pouquinho mais nesse versículo e na promessa que está aqui. O versículo é: o ladrão vem para roubar, matar, destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Gostaria de refletir se eu me pego, muito frequentemente me pego pensando, eu tenho vivido em abundância? A igreja tem vivido uma vida em abundância? Indivíduos têm vivido? Nós, como um corpo, temos vivido essa promessa? E o tema é para responder à pergunta: o que tem me impedido de viver uma vida abundante, segundo a promessa de Jesus? É isso que hoje eu gostaria de discutir um pouco. Como eu falei, trazendo para o nosso contexto mais atual, em relação ao corpo da mensagem de Jesus. Mas antes de falar sobre abundância, o que é abundância? Para muitos, abundância é ter o melhor carro todo ano, o melhor celular todo ano, ter muito dinheiro, ter muita coisa material. Físicas, coisas que vão encher a nossa vida aqui na Terra somente. E é muito interessante ver que a palavra, no grego, eu quis pesquisar porque eu quis ver como é. A palavra é perissos, que é justamente mais, excessivo, abundante, excessivamente, além do que é preciso, além do que é necessário. E tem uma coisa muito interessante também, que é a palavrinha vida. A vida, ela é a essência de todo ser humano. Sem vida a gente está morto. Não podemos sonhar, a gente não pode planejar o futuro, não podemos adorar nem a Deus mortos. Então Jesus veio para dar vida. E o que alguém precisa para ter vida? Ele precisa de ter saúde, ele precisa de comer, ele precisa de proteção, de abrigo, de cuidados, de amor, de compaixão. Essa é a vida, em abundância. Não fisicamente, dinheiros, carro, coisas, mas essas outras coisas. Tudo o que nós temos na nossa vida, para que tenhamos vida, Jesus veio te dar, me dar, em abundância. Então, vamos partir para os pontos. Eu vou começar de trás. A primeira figura, acompanha comigo no versículo 12 e 13. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim,
quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Ele é o que recebe. Eu já falei aqui que é o que ganha dinheiro. Naquele contexto, era essa pessoa. Para nós, vamos ver uma coisa muito mais, que está até escondida no texto. Mas o assalariado é aquele que está no meio das ovelhas. Ele não é um bom pastor. Ele não é o verdadeiro pastor. Mas ele está lá. Muitas vezes, como ele pode, então, impedir de vivermos essa vida abundante que Jesus tem para a gente? Esses mercenários vão vir na nossa vida, muitas vezes como pensamentos. O Serginho falou aqui que é difícil viver a vida do crente muitas vezes. Mas não é possível. Muitas vezes vão vir pensamentos na sua, na minha cabeça, que vão colocar a gente para baixo, que vão dobrar a nossa cabeça, a gente vai viver pensando, poxa, minha empresa está difícil. Hoje não foi um bom dia, hoje não foi, não deu, meu chefe... Essas coisas que vão nos colocando para baixo, dobrando a nossa cabeça para que a gente não consiga olhar para cima e ver a abundância que está lá na frente. São pensamentos. Mas também pode vir em forma de pessoas. Pessoas que vão estar no nosso meio. Que vão estar muitas vezes jogando esses pensamentos negativos na nossa mente. Pessoas que vão estar te puxando por um lado que não é o da abundância. Que vão te tirar do caminho certo. Podem vir também como vícios malignos que o diabo coloca. Nada pior para tirar a nossa vida e abundância. Porque cega a gente não consegue ver. São distrações. E aqui eu tenho um ponto muito pessoal para falar, porque quando eu estava preparando essa mensagem, eu me vi pego por muitas distrações. Eu montava nem vi esse trem, gente. Eu vou andar para cá, que não tem. Eu me pegava distraído, eu gosto muito de desenhar, então ficava 2, 3, 4 horas desenhando. E perdia a noção de tempo, e quando eu via, eu podia ter gastado esse tempo preparando a mensagem. Eu me via pego no celular, horas e horas e horas, perdendo o meu foco, perdendo a minha visão. Enquanto eu podia ficar 1 hora com o celular e outras horas com Deus, eu não ficava, eu perdia o meu foco. E o problema disso é que, quando a gente perde o foco, ela literalmente perde o foco. Você fecha os olhos e não consegue ver. Você só consegue nem andar direito. Mas também são outras maneiras, outros mercenários que estão no nosso meio, que são atitudes. Inveja, ganância, orgulho. Tudo isso é contra o que Deus tem para a gente. E também está nesse processo de tirar o nosso foco da vida abundante. E muitas vezes essas coisas são boas. Desenhar não é um pecado. Mexer no celular não é um pecado. A gente tem que tomar cuidado, porque essas coisas são, às vezes, coisas que a gente mesmo coloca no nosso meio. O mercenário, o assalariado, ele está lá, ele está no nosso meio. A gente sabe de onde ele veio, a gente viu ele entrando. Só que ele não tem força, ele não tem a capacidade de dar aquilo que a gente precisa. E quando a gente tenta confiar nesse pensamento ruim que a gente teve, quando a gente tenta confiar na pessoa que não é de Deus, quando a gente mergulha nos vícios ou confia nas distrações, quando a gente tenta confiar nessas coisas, é como diz aqui, ó. Ele foge, onde que é? Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Ele não se importa. Trazendo para o nosso contexto, ele não tem a força para te dar abundância. Ele não pode te dar abundância. Só o bom pastor pode. Mas a segunda figura, que é até muito interessante, porque quando alguns pregadores ou pessoas leem esse texto, eles leem: o ladrão veio para matar, roubar, destruir, e associar o diabo. No contexto de Jesus, o diabo não é o ladrão. Mas aqui a gente vamos vendo. O mercenário, ele é diferente do ladrão, porque ele entra e você vê. O ladrão não. O mercenário, você às vezes coloca, então você pode tirar. O ladrão não. O ladrão, ele vem por uma cerca, ele vem por trás, você não sabe a hora, você não sabe que dia, você não sabe a forma. O ladrão, ele é inevitável nas nossas vidas, diferente do mercenário.
E como esse ladrão impede, então? Eu gostaria de ler 2 Pedro 2, 2 Pedro 2. Primeiro e segundo versículo, ele vai falar assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Esses introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Se Jesus falou que no contexto dele, os ladrões eram os falsos mestres, profetas, ensinadores, professores, por que não achamos que depois de Jesus virão falsos também? O ladrão, eles são esses pregadores, profetas, essas pessoas que falam do evangelho, mas estão introduzindo essas mentiras, heresias, que estão entrando na nossa mente e a gente está achando que é o certo. E isso é a pior coisa que tem, achar que é o certo. Porque você acha que você está indo para um caminho, mas quando você chegar lá na frente, você vai ver que você andou 10.000 quilômetros, mas não andou nada, porque é uma mentira. Então, Satanás. Aqui sim a gente pode colocar Satanás como esse ladrão, porque as características presentes no texto são matar, roubar e destruir, dentre as características de um ladrão. Em João 8:44, a gente vê, João 8:44, isso. Vai dizer que Satanás tem sido homicida desde o começo. Ele mata as pessoas. Em Apocalipse 13:7, ele vai destruir a igreja, vai ser dado poder ao Satanás para destruir a igreja. E em João 13:2, nós vamos ver que ele vai colocar no coração de Judas Iscariotes o desejo de destruir Jesus. Então esse ladrão, ele rouba as pessoas de Deus. Satanás, ele está aí como esse ladrão que mata os nossos sonhos, e quando a gente perde os sonhos, a gente perde a capacidade de olhar para frente, perde a chance de ver. Deus construiu o mundo, Deus fez o mundo, Ele fez tudo isso que você está vendo. Então Ele é a abundância, e a gente perde essa capacidade de ver. Eu não sei aqui quem perdeu um sonho, eu já muitas vezes perdi sonhos, não consegui enxergar para frente. E a vida, ela não anda, ela fica parada. Você fica travado no mesmo lugar, sem saber para onde vai, para onde fica, e não consegue. Satanás destrói, que também está incluído em matar os nossos sonhos. E o pior de tudo, ele rouba. Ele rouba a gente do nosso Pai. E quando a gente está fora do Pai, a gente não tem vida em si mesmo. Mas um recado importante, você e eu hoje somos ovelhas de Deus. Nós somos filhos de Deus. E nós estamos no rebanho de Deus. E se a gente está no rebanho de Deus, nós somos protegidos por Ele. Tranquilidade. Deus é o Pai. Deus vê onde o ladrão vai entrar. E hoje em dia, pensa assim, antigamente, era um aprisco todo grandão assim de madeira, não tinha nada, só tinha o pastor que tinha que ficar olhando assim. Hoje em dia, anos depois, o aprisco é todo de metal, de tecnologia, então Jesus coloca uma câmera ali, uma cerca elétrica aqui, o ladrão não entra se Jesus não quiser. Fica tranquilo. Versículo 9, que é a terceira coisa que impede. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Jesus vai dizer que Ele é a porta e quem por Ele entra encontra pastagem. E essa pastagem significa justamente essa abundância de tudo que Deus tem para a gente. Quando a gente olha em Ezequiel 34, a gente tem um vislumbre dessa... É 34? Ezequiel 34, a gente tem um vislumbre de toda a abundância que Deus tem para a gente. Mas se Jesus é a porta, e Jesus é bom, Ele é o bom pastor, Ele tem a vida abundante, como é que a porta impede de eu viver essa vida? Não é a porta Jesus em si. Quando a gente bem conhece o texto, a gente vê em Mateus 7, 13 e 34, sobre duas portas. A porta estreita e a porta larga. A porta estreita e o caminho estreito que conduz à vida é Jesus. A porta larga e o caminho largo
que conduz à destruição, à morte, não é Jesus. E essa é a porta que a gente tem que tomar cuidado. Muitas portas vão se abrir durante a nossa vida. E nós temos um caminho que a gente anda durante a vida. Quando começam a vir ladrões e mercenários na nossa vida, e a gente cede a eles, qual caminho estamos andando? É fácil de ver. Então esse é o perigo. Entrar pela porta errada. Porque Jesus fala, eu sou a porta, quem entra será salvo. Ele fala assim, ó, entrará e sairá. Tem porta que não dá para sair. Que é como eu falei, o pecado. A gente muitas vezes não consegue sair do pecado. A gente fica preso, ele nos aprisiona. Os vícios. Essa é outra porta que quem tem um vício, quem já foi preso num vício e Jesus libertou, graças a Deus, sabe o tanto que é difícil de sair dessa porta. O diabo é outra porta que não dá para sair. Ele vai nos prender, ele vai nos aprisionar. Jesus é a porta. É o caminho que podemos viver a vida da promessa. Não precisamos temer coisa alguma, pois Jesus já veio, já ofereceu essa porta e abriu para todos nós o caminho que é o nosso bom Senhor Jesus. O versículo 5 é o quarto ponto. Vai dizer, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. E aqui, sinceramente, foi o ponto mais difícil de pensar, de escrever, de elaborar, porque eu me peguei pensando, quantas vezes eu agi contrário a esse texto? Quantas vezes eu escutei a voz que não era de Jesus? Quantas vezes eu não dei ouvido a essas outras vozes e elas têm me desviado da promessa? Essas outras vozes, também tudo aqui se encaixa. São as vozes dos mercenários, os pensamentos que você tem, que eu tenho, que a gente sabe que não é de Deus, mas a gente escuta. A gente escuta e vai pelo caminho deles. A voz do mercenário, ela é doce. Ela é agradável ao seu ouvido, porque a gente deixou ele entrar. Ele é aquilo que a gente quer fazer, mas que Deus não quer que a gente faça, mas que a gente quer fazer. E quando a gente quer uma coisa, a gente faz a coisa. Por mais que seja pecado, muitas vezes a gente faz essa coisa. A outra voz, que também pode ser, são as vozes dos ladrões. E essa aqui talvez seja a mais perigosa, porque como nós vimos, os ladrões são aqueles que pregam o evangelho. Mentiroso, mas pregam o evangelho. A gente crê no evangelho, o de Jesus, o verdadeiro. Essas vozes são muito parecidas. Afinal, o cara que estou vendo ali, ele prega o evangelho. O cara fala bonito. O cara fala bem. O cara tem um ensino que é muito convincente. Eu vou seguir essa voz. Eu vou ver para onde ele está me levando. Mas quando a gente vê realmente para onde ele nos levou, deu ruim. Lascou. É a mentira. Não é verdade. Essas vozes vão enchendo a nossa mente e ocupando a forma abundante de se pensar, de se viver, com uma forma vazia, sem esperança, cheia de medos e lotada de preocupação. Mas nunca seguirão a um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Como ele falou também, ele é a porta que nos deu o caminho. Nós que conhecemos Jesus, nós que estamos junto dele, conhecemos a voz. Então nós temos que aprender a discernir quais são essas vozes. O bom pastor pode fazer isso por mim e por você. Mas, como é muito ruim, não sei quem já teve essa sensação, a pessoa chega e fala assim, você está fazendo errado. Aí você, tá bom. Aí ele chega de novo, você fez errado. Aí você, chique. Aí você fala assim, tá. Aí o cara chega a terceira vez, ele fala, você fez errado, mas o que eu fiz de errado? Até agora, eu só falei o que impede a gente de viver a vida em abundância. Mas olha o versículo 28. Versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna,
e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Eu gosto desse versículo, mas um melhor ainda é 1 de João 5,13, que vai falar assim: eu escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Não é que vocês terão a vida eterna, ou não é que vocês, apesar desses que tentaram te tirar a vida eterna, vocês perderam a vida eterna. Não, vocês têm a vida eterna. Vieram, coloque isso na sua vida, vieram os mercenários, os ladrões, as portas erradas e as vozes que nos confundiram. E a gente ficou todo bagunçado, um negócio assim, todo diferente. Só que aí vai ficar claro o que eu quero dizer quando a gente vê Salmos 51, 12. Salmo 51 é a oração que Davi faz depois que ele comete o adultério. E o versículo 12 vai dizer assim: devolve-me a alegria da sua salvação. Não é devolve-me a salvação, não é devolve-me a vida eterna, é a alegria da salvação. Davi pecou, vamos supor que o mercenário do pensamento, não, supor não, né? O mercenário do pensamento foi e colocou Davi, peca. Ele foi e pecou. Ele perdeu a visão. Eu imagino que Davi começou a andar cabisbaixo, todo preocupado, o que eu vou fazer, tudo mais. Só que aí ele se voltou para Deus e falou assim: Deus, devolve-me a alegria da salvação. Porque a gente não perde a salvação, a gente perde a alegria dela. A salvação a gente já tem. Se nós temos a vida eterna, então também já temos a abundância que ela traz, independente. A gente só precisa resgatar. E se a ovelha é muito interessante, porque a ovelha é um animal todo dificultado. Deus fez a ovelha assim, Deus nunca erra. Então ele compara a gente com a ovelha porque a ovelha é um animal míope, é um animal que não consegue, que se perde facilmente, que se cai precisa de alguém para levantar, um animal todo esquisito. Igual. Então a abundância, ela é viver uma vida plenamente cuidada pelo bom pastor, igual uma ovelha cuidada pelos pastores. Então, para a gente não ficar daquele jeito, você fez de errado, mas o que eu fiz? Se existe aquilo que tira a vida eterna, existe aquele que nos garante a promessa, que é a última figura presente no sermão de Jesus, que é o bom pastor. E para apresentar o bom pastor, eu gostaria de comparar com os Salmos 23, que aqui eu tenho certeza que a gente conhece. Eu confesso que eu só fui decorar o Salmo 23 quando eu estudei, porque eu fiquei 7 dias estudando, então eu tinha que decorar. O Salmo 23 vai começar com: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele é quem dá a vida abundante. Já de cara começa: Jesus é a vida abundante. Ele te deu, de nada você terá falta. Tem pastor que brinca que é assim, ó, nem de problema. Se é de nada, nem de problema. Mas ele é um bom pastor. Não pense em coisa ruim agora, pense em coisa boa. O versículo 2 de Salmos 23. Em verdes pastagens me faz repousar. No que a gente leu, ele é a porta para a pastagem. Ele, Jesus, é a porta para os pastos verdejantes. Ele é a porta para a nossa salvação. O versículo 2, parte B, e o 3 vai dizer: me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele, no nosso texto, ele é a voz que nos guia para o descanso. Ele é a voz que a gente ouve e tem, literalmente, descanso, tem paz. Ele é a voz que a gente ouve que restaura a nossa força, que restaura a nossa alegria, que nos guia num caminho justo, num caminho que a gente não vai entrar por portas esquisitas. O versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Não precisa ter medo diante do vale da sombra e da morte. Em João 16, 33, vai dizer uma coisa semelhante. A promessa é igual.
Eu disse essas coisas para que em mim tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Não podemos fugir das aflições que a gente vai ter. A aflição prova a gente e a gente sai mais forte quando junto do bom pastor. Mas a promessa é a mesma. Salmos 23. Tu estás comigo. Tu me proteges. João 16:33. Eu venci o mundo. Tem uma camisa muito legal que ela está escrita assim, ó. Não importa a pergunta, Jesus é sempre a resposta. Para todo problema, para todo mercenário, para todo ladrão, para todas as portas que entrarmos erradas, para todas as vozes que nos guiarem para o caminho errado, Jesus, o bom pastor, é aquele que cuida das suas ovelhas. E para concluir, eu gostaria de fazer um convite que está no versículo 16. Jesus vai falar assim, é um duplo convite. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É um duplo convite porque ele é um convite para as ovelhas, incentivando, vão, preguem. Preguem o evangelho, preguem a minha verdade, preguem o bom pastor, porque ainda existem outras ovelhas que precisam ouvir essa voz, e quando elas ouvirem a voz, elas atenderão o meu nome, elas aceitarão o meu nome e se converterão a Jesus. E o outro convite é para aquele que não é uma ovelha, para aquele que ainda não está no rebanho de Deus. Caso você for uma dessas ovelhas, a solução é simples. Basta aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ao fazer isso, você entra pela porta. Ao entrar pela porta, você tem vida, e vida eterna. Como eu falei, tudo aquilo que nós fizemos de errado, Jesus vem e restaura. Tudo aquilo, todo o pecado, todas as coisas ruins da nossa vida, Jesus veio e restaura, falando assim, eu aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Então, que o Espírito Santo nos ajude a discernir essas 4 figuras. Nos ajude a discernir os mercenários, os ladrões, as portas erradas e as vozes mentirosas das nossas vidas, em todas as áreas, para que o bom pastor possa cuidar 100% das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.